Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para o oitavo mandamento. Estamos assim caminhando então para o final do estudo dos mesmos. O oitavo mandamento está em Êxodo 20:15 e está também em Deuteronômio 5:21. E diz assim: não furtarás, não furtarás. Então, ele é o oitavo numa série de 10 e é o terceiro numa série de proibições. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, né? E contém somente duas palavras. Mas essas palavras, principalmente a segunda, furtarás, não furtarás, ela se refere a propriedades, a bens, a trabalho e a negócios, não pensando que é somente o dinheiro. Mas aí, furtarás, ele, quando diz não furtarás dinheiro, não furtarás bens, não furtarás nos negócios e não furtarás no trabalho. Não pode haver uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa, se não houver respeito mútuo pela propriedade do outro, pela propriedade alheia. Todo ser humano tem o direito de possuir bens e propriedades. Todo cristão tem esse direito. A Bíblia, em nenhum momento, ela se refere ao fato que o cristão não deve possuir propriedade, de jeito nenhum. O cristão, todo ele tem o direito de ter suas propriedades conseguidas de maneira lícita. O que é conseguido de maneira lícita? Trabalhando honestamente, séria e honestamente. Essa é a maneira lícita de se conseguir bens e propriedades. Numa leitura mais profunda do texto, nós vamos ver que o mandamento, ele vai além da proibição do furto, ele se refere a qualquer negócio, como eu já disse, qualquer negócio que se faça em que se leva vantagem e se deixa o outro no prejuízo. O propósito do mandamento não furtarás é a proteção e o respeito pelos bens alheios e pelo próximo. Vinculado a esse mandamento está o trabalho, como recurso para que cada pessoa obtenha o sustento de sua família de maneira digna, séria e honesta. A lei de Moisés, ela era muito dura sobre o furto, muito dura mesmo. Se você ler com cuidado o capítulo 22 de Êxodo, ler com cuidado Deuteronômio também, vai ver que ela era tão dura que se alguém, por exemplo, roubasse uma vaca, tinha que devolver 4. Se ela tinha que devolver, se ela roubasse uma vaca ou um boi, tinha que devolver 5. Se roubasse uma ovelha, tinha que devolver 4. E se não devolvesse, aquele que furtou era tomado como escravo do dono dos bens que foram roubados, para que ele aprendesse a lição e não roubasse mais. No Jardim do Éden, Deus pôs o homem para trabalhar. Mesmo antes do pecado, ele trabalhava. E a Bíblia está cheia de ensinamentos acerca do trabalho que o ser humano realiza. Gênesis, Êxodo, no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, Tiago 5, 4 a 6,
Eclesiastes 3:22, Levítico 19:13, Colossenses 3:22 a 25, são alguns poucos dos muitos textos que falam que a pessoa deve trabalhar, e trabalhar com honestidade, e trabalhar com seriedade. Quando nessas circunstâncias o patrão não tratar direito seu empregado, seu ajudante, o patrão maltratar, não pagar direito, não pagar baixos salários, manter o seu empregado em péssimas condições de trabalho, ele está furtando. Está furtando a paciência, a calma, está furtando a paz, está furtando o tempo do seu empregado. E se seu empregado não fizer o trabalho direito, dividir o seu tempo com outras coisas, ao invés de trabalhar, ficar fazendo outras coisas, faltar o trabalho para ir fazer um outro serviço e depois dizer ao seu patrão que estava doente, ele está furtando também. Por isso que lá no começo eu disse que a questão do furto tem muito a ver com a questão do trabalho também. E o trabalho é uma coisa tão inerente às pessoas que Jesus Cristo, em João 5,17, falou assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O apóstolo Paulo, ele encoraja o trabalho, não só para o sustento da família, mas também para se atender necessidades daqueles que precisam. A questão do cristão ser um bom patrão e a questão do cristão ser um bom trabalhador é uma questão de bom testemunho, seja ele o trabalho que ele exerça. Trabalhar com honestidade, trabalhar com seriedade, é dar um bom testemunho, é não furtar. Vejam como é amplo o conceito de não furtarás. Né? Pensamos que é somente tirar o dinheiro do outro escondido. Não, tem a ver com a honestidade nos negócios, tem a ver com a honestidade no nosso trabalho, tem a ver com a honestidade e a seriedade com que propomos nos fazer qualquer trabalho e fazermos assim com honestidade e com seriedade. Essa é uma maneira que nós temos de dar bom testemunho. Vamos fazer isso como cristãos que somos. E até sexta-feira, né? E eu continuo pedindo a você que ainda não assinou o meu canal, assina. Vai no YouTube, procura Mércia Madeira e se inscreve, tá bom?